Senhores e senhoras, jovens, boa tarde. Que a paz do Mestre, que a paz do nosso Pai Celestial esteja com todos, nos abençoando em mais uma tarde de reflexão a respeito hoje do Espiritismo em nossas vidas. Emmanuel, em o livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, nos informa que as três revelações tiveram algumas características específicas. Então, no caso, tivemos três etapas para as revelações. A primeira revelação com Moisés, em que ele trouxe a missão da justiça. A segunda revelação com Jesus, que trouxe a vivência evangélica. E a terceira revelação, o Espiritismo, que traz o Evangelho redivivo. Moisés, quando fez a primeira revelação e nos trouxe os 10 mandamentos, estava então a iniciar esse processo de contato com o divino, visto que aquele povo já tinha, apesar de ter ainda uma ideia politeísta, Moisés foi encaminhado para aquela ideia monoteísta de um único Deus, então era o povo apto a receber essa primeira revelação. A partir dos 10 mandamentos, Moisés também desenvolveu cerca de 613 mandamentos, que consta na Torá. E esses mandamentos, ele deu uma condição de divindade, apesar de ter sido feito por ele, pelo homem, no caso Moisés, mas ele deu uma conotação de divindade, pois aquele povo ainda era muito rude e precisava então de algo mais forte que os forçasse à mudança e ao desenvolvimento e à crença realmente naquelas leis. Emmanuel ainda fala que a respeito dos 10 mandamentos da época de Moisés, eram necessárias leis mais rígidas para conter um povo ainda muito bárbaro, de muita difícil conduta. Então, essa primeira revelação característica pela base que vinha se formando para a mensagem do Mestre Jesus através do Evangelho. Posteriormente, com a chegada do Mestre, ele apresentou uma mudança significativa com relação à interpretação da lei. Ele já dizia: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ele apresentou agora o amor. Até então, as pessoas não tinham essa ideia do que significava amar. Porque o amor, talvez, era somente entre os seus chegados. Mas Jesus, ao chamar Deus de Pai, deu uma ampla visão de que todos nós somos irmãos. O próximo não é mais aquele da minha casta. O próximo são todas as pessoas que existem no globo. Todos nós somos o próximo. E aí ele trouxe a revelação do amor. Amar ao próximo como a si mesmo. E a importância de se vivenciar essa ideia. Só assim alcançaremos o reino dos céus. E a terceira revelação surge com o Espiritismo, e o próprio Cristo já avisara. Então, em João, ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, o que o mundo não pode receber, porque o não vê e o absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estarás em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. A gente encontra essa passagem em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Esse Consolador prometido por Jesus, então, veio trazer informações das quais Jesus não pudera falar naquele momento. Basta a gente fazer uma analogia com a nossa própria vida. Quando crianças, necessitamos de reprimendas, porque ainda não compreendemos o porquê de certas coisas. Por exemplo, porque não posso colocar o dedo na tomada. O pai vai lá e diz: não coloca o dedo aí que tem um bicho que vai te pegar, você vai morrer, vai acontecer tal e tal coisa.
A criança não entende o que tem por trás daquela tomada, a eletricidade, os mecanismos da eletricidade, o choque que pode tanto matar quanto não matar, mas os pais não estão prevendo a possibilidade dos filhos colocarem o dedo e não morrerem. Os pais já colocam o pior cenário, pode colocar o dedo na tomada e morrer. Então é preciso uma reprimenda para as crianças, que ainda não terão capacidade, elas não terão capacidade de entender o motivo de não poder colocar o dedo na tomada. Era a infância da humanidade, a época de Moisés. Mas quando estamos adolescentes, os pais já começam a dar lições de vida, informar certos aspectos da vida. E assim o jovem, que tem uma cabeça um pouco mais madura, começa a receber aquelas informações. Entretanto, muitos querem vivenciar as suas próprias experiências e muitas vezes não dão muito ouvido ao que os pais estão dizendo. Todas aquelas lições que os pais já passaram, todos os aprendizados, ao passar para o jovem acaba achando que aquilo é exagero e que realmente eu preciso sentir essas emoções, eu mesmo preciso passar pelas experiências para poder realmente saber se aquilo que meu pai está dizendo é verdade ou não. Mas claro que existem aqueles outros jovens que dão ouvidos e seguem os conselhos dos pais. Somos nós na época do Evangelho, quando poucos escolhiam seguir aquilo que Cristo falava, e a maioria, ainda rebelde, não dava sequência e achava tudo aquilo balela e perda de tempo. Mas claro que, na condição de jovens, nesse paralelo que estamos fazendo, ainda não temos maturidade para compreender tudo da vida. Só a experiência, só o conhecimento, só a vivência nos vai proporcionar certos entendimentos que não só as palavras conseguem passar. É preciso vivenciar, é preciso passar por certas circunstâncias para poder entender, ter o entendimento certo daquilo. Então chega a vida adulta, ou a vida em que estamos mais maduros, e a gente olha para trás e fala: quanta bobagem eu fiz na adolescência ou no início da minha vida adulta. Quanto tempo eu perdi. Se eu pudesse tomar determinada situação, determinado caminho, eu estaria em situação melhor. E assim somos nós hoje na condição de espíritas, em que muitas vezes, como a gente sabe, da lei da reencarnação, estivemos lá na infância, estivemos lá na adolescência, e hoje estamos convidados na vida adulta a refletir realmente as circunstâncias pelo qual nos encontramos e os pontos que devemos tomar de partida para seguir um caminho realmente em direção a Jesus. O Espiritismo, então, quando surge através do fenômeno das mesas girantes, em que Kardec fez a pesquisa, Kardec ele estudava muito o magnetismo e via o estudo que ele tinha pelo magnetismo, ele foi convidado a entender as mesas girantes. Então foi um pressuposto para Kardec e fazer esse entendimento, essa pesquisa, porque disseram para ele que as mesas se movimentavam via magnetismo, então foi o convite que ele precisava para poder fazer o estudo. Mas à medida que ele aprofundou no estudo das mesas girantes, ele percebeu que por trás daquela movimentação existia uma força inteligente. Não era meramente algo magnético, físico, mas tinha uma inteligência por trás que conduzia aquelas manifestações. E assim, através de vários estudos, ele começou a aprofundar ao contato com os médiuns, começou a receber várias mensagens, várias informações que vinham do plano espiritual. Interessante que o objeto de estudo da doutrina espírita, que são os espíritos, era o próprio que resolvia as questões pela qual o pesquisador fazia a sua pesquisa. Então hoje, se eu vou pesquisar qualquer campo da matéria, eu tenho que fazer a minha observação, ver se aquele fato se repete e constatar que aquilo é verdade. Entretanto, no Espiritismo, esse método teve que ter algumas alterações, pois que eram os próprios espíritos que respondiam às questões. Então, onde já se viu o objeto de pesquisa me dá as respostas e, principalmente, apontar o caminho para eu continuar minha pesquisa. E assim surgia o Espiritismo. E no meio do processo em que Kardec começou a estudar, ele viu que tinha um cunho moral por trás daquela nova revelação. Não era simplesmente um estudo de conhecimento científico puramente, mas sim algo que transformaria a vida das pessoas de forma moral. Porque por trás daquelas leis que ele estava estudando,
tinha a lei moral de Deus, que fazia a diferença nesse processo de estudo. Quando foi em 1864, em 1857 lançou o Livro dos Espíritos, em 1861 o Livro dos Médios e em 64 o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com essa nova revelação, por sinal, esse termo terceira revelação, o Consolador Prometido, foi uma informação obtida pelos Espíritos. Não foi Kardec que autodenominou o Espiritismo como a terceira revelação. Os próprios Espíritos que falaram dessa informação. E a partir das revelações que surgiam, por próprias mensagens do Espírito da Verdade, do qual ele buscou trazer todas as informações da existência da vida futura, da existência da vida espiritual, da necessidade da mudança íntima que a sociedade está extremamente necessitada, tudo isso foi surgindo de lá para cá, do mundo espiritual para o mundo material. E assim o Espiritismo, nessa ideia de terceira revelação, ele nos apresenta como a chave para o entendimento daquilo que Jesus houvera dito. Então Jesus a gente pode considerar como a porta, o Espiritismo a chave que abre essa porta para o entendimento, nessa figura de linguagem, para a gente poder entender o Evangelho do Cristo, tudo aquilo que ele não pudera falar naquele momento pela imaturidade do ser. Então estávamos ainda na adolescência, tudo que ele havia dito ou não pudera ter dito, o Espiritismo vem explicar. Muitas coisas também que ele disse sofreram no decorrer do tempo, das passagens dos tempos, várias interpretações que fogem à realidade dos fatos da razão. Então o Espiritismo, através do conhecimento que os Espíritos trouxeram, eles nos dão essa chave para podermos entender muitas coisas que Jesus tinha dito. Esse contato com o mundo espiritual, então, abriu um leque de informações que a sociedade nunca teve acesso anteriormente. A mediunidade sempre existiu no planeta Terra desde o início da humanidade. Entretanto, essa mediunidade acontecia de forma isolada, em grupos fechados, ou nas casas das pessoas, ou em locais distintos, ou em qualquer outro lugar, mas não tinha um cunho de estudo nem de trocas de informações entre os grupos. Simplesmente acontecia, as pessoas sabiam que aconteciam e ficava por isso mesmo, sem aquele estudo, sem uma formalização do que estava acontecendo. A gente pode até voltar à primeira revelação, em que Moisés proibiu a comunicação dos homens com os espíritos. Ora, se Moisés proibiu algo, é porque a comunicação existia e acontecia, desde o tempo de Moisés. É o próprio direito disso. Você não pode negar, proibir algo que não existe. Você só proíbe aquilo que existe. Então essa proibição já mostra que a comunicação acontecia. Porém, como eu já disse, naquele tempo as pessoas eram muito rudes e utilizava-se da mediunidade para fins banais. Então se tornou algo tão, digamos, desrespeitoso, que era mais fácil proibir do que educar. Não teria como, naquele instante, Moisés parar para educar aquele povo. Foi então que ele proibiu. E assim, nesse entendimento do Espiritismo em nossas vidas, começamos a refletir a importância de todo esse conhecimento que ele nos traz para a nossa mudança íntima, para a nossa vida. Porque não basta a gente conhecer, não basta a gente saber, é preciso vivenciar. E aí vamos analisando todas as informações que o Espiritismo nos traz e como isso se aplica em nossa vida. A exemplo de a morte. Se eu perguntar aqui, quem tem medo da morte? Talvez muitos tenham. Ou se eu perguntar, se for para morrer agora, aceitaria? Acho que a maioria não aceitaria. E o Espiritismo, ele definitivamente matou a morte. Por quê?
Se até então ficava-se o desconhecido do que viria após a vida, o que viria depois, hoje o Espiritismo nos mostra perfeitamente e claramente que a morte nada mais é do que uma passagem de planos do físico para o plano espiritual. Nosso espírito pré-existe a essa vida, ou seja, muitos de nós já morremos diversas vezes. Quando eu falo morrer, sair do corpo, desencarnar. E a vida espiritual é a vida que realmente pré-existe e existirá. A vida material, essa vida de carne, é a vida transitória. E como é que o Espiritismo provou isso? Justamente através dos próprios espíritos que nos vieram contar todas as relações que acontecem após a desencarnação. Tudo o que acontece antes, o que acontece durante, o que acontece depois e o motivo do qual estarmos encarnados, que é exatamente um aprendizado. Para uns, a encarnação será uma escola, para outros será um hospital, para outros será uma prisão. E para uns grupos seletos serão as três situações todas juntas, escola, prisão, hospital. Porque aqui realmente é onde nós passamos para aprender. E a partir desse entendimento e pela base da reencarnação, começamos a visualizar que o Espiritismo nos traz muito consolo. O consolo se dá pelo conhecimento, pelo entendimento e pela certeza que temos, tanto da condição pela qual vivemos e passamos, e para onde iremos a posterior. Uma vez que conhecemos toda essa situação, de que estamos encarnados por um aprendizado e que todas as dificuldades que surgem em nossas vidas surgem por um motivo de aprendizado, isso nos traz uma calma de entender que cada situação que a gente vive, a responsabilidade é toda nossa. A gente não terceiriza mais a responsabilidade. Não existe aquela questão do pecado original ou do pecado dos meus pais, eu estou pagando por eles. Não. Simplesmente, cada qual, em sua situação, é o responsável por si próprio. Esse poder que Deus nos permite ter, através do livre-arbítrio, nos faz conduzir a nossa vida, assumindo tanto as consequências dos atos bons, quanto dos atos negativos. E assim sendo, nós somos, então, os responsáveis por tudo que nos acontece. A gente não pode, então, terceirizar. Essa fé no futuro que o Espiritismo nos traz, nos permite também olhar a vida de outra maneira. Ora, se eu sei que tudo que estamos passando aqui na Terra é passageiro, se tudo é transitório, por que eu irei viver uma vida voltada exclusivamente ao materialismo? Por que eu irei viver pensando somente no agora, sabendo que o espírito é imortal? Todos nós tivemos datas de início, fomos criados simples e ignorantes, mas nós não temos validade. Eu digo nós, espíritos. Nós estamos para viver de forma eterna. E se pararmos para uma reflexão simples, o que seria uma encarnação perto do eterno? Agora, e por que preferimos dar todo o esforço de nossas vidas para as questões puramente transitórias, quando na verdade podemos dedicar nosso tempo para as questões e conquistas da alma, que são questões duradouras, eternas. A conquista da alma é eterna, a conquista da matéria é passageira. Claro que devemos sempre deixar claro que dizer que a gente está na matéria não quer dizer que a gente deve desfazer do meio material, não é isso. Então, e também não vamos condenar a riqueza ou condenar o trabalho que a pessoa tem para conquistar suas coisas. Também não é isso, até porque todas essas conquistas materiais também servem de ensinamento para o espírito, porque eu preciso trabalhar a minha inteligência, eu preciso trabalhar o meu esforço para fazer as conquistas. Mas o que eu quero deixar claro aqui é para que a gente não dê o foco de nossas vidas puramente às questões materiais, uma vez que, se a gente focar a vida exatamente nos bens materiais, tudo isso vai passar e todo o seu objeto de esforço irá sumir diante de ti. Assim como Jesus falava, não dá valor
as questões em que a traça consome, que o ladrão pode roubar, porque se a gente ficar se esforçando somente a ter, nós não vamos conseguir dar um passo além no caminho espiritual, que é a verdadeira vida. Essa questão de que o Espiritismo tem de explicar aquilo que Jesus houvera dito, podemos ter um exemplo para poder mostrar como que realmente o Espiritismo nos ajuda a compreender o Evangelho de Jesus. No capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos um título, Estranha Moral. Coisas que Jesus falou e que, se você for interpretar ao pé da letra, gera problemas de interpretação e passa a levantar dúvidas a respeito da moralidade do Cristo. Um desses exemplos é em Mateus, no capítulo 19, versículo 29, quando ele diz o seguinte: Jesus falava: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, o seu pai ou sua mãe ou sua mulher, ou seus filhos ou as suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Se Jesus sempre foi a favor da família, como ele está dizendo que aquele que deixar os seus para segui-lo será recompensado? Se analisarmos de forma direta e literal, dá a entender que Jesus era contra a família. Entretanto, o que Jesus estava mostrando aqui não era isso. Ele estava mostrando a questão do sacrifício que a pessoa possa fazer em benefício da humanidade. Quantos de nós não deixam seus filhos em casa para ir trabalhar, para ter o provento, o sustento da casa? É um esforço que você faz em deixar a sua família para fazer tal atividade. Mas e aqueles outros que, além dos trabalhos laborais, deixam as suas famílias e suas casas para fazer o bem, para fazer a caridade, para distribuir um pão, para costurar em prol das pessoas que não têm condições, para poder fazer uma sopa, distribuir uma sopa, ou para cuidar de doentes, para visitar o albergue, os asilos? Tudo isso é o que Jesus quis dizer. Você está sacrificando um momento de companhia com seus familiares em prol de benefício maior, que é fazer o bem, e é um bem para a humanidade. Deixa de ser um bem circunscrito à sua família, que deve ser feito sempre, é claro. A família é o berço da sociedade, e é de lá que conseguimos realmente exaurir o máximo de nossas virtudes, de tentar conquistar essas virtudes, porque lá tem os embates que a reencarnação nos mostra, através dos encontros das famílias, de espíritos antagônicos que se encontram nas famílias para poder ter o reajuste. Tudo isso é válido, mas nesse ponto específico que Jesus quis dizer exatamente isso, da importância do sacrifício em prol do bem. E assim vamos pensando. Todo o conhecimento que o Espiritismo nos traz, que nos amplia a visão, devemos ir colocando em prática pouco a pouco, porque senão ele ficará apenas palavras ao vento ou folhas secas em forma de páginas de livros. Nós realmente precisamos, a cada lição em que o Espiritismo vem nos mostrando as passagens do Evangelho, usar de reflexão para realmente transitar essas informações de fora para dentro através da transformação íntima. Quando diz que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, esse consolo não vem de graça. Não é um consolo gratuito. É necessário o esforço de cada um para que você consiga perceber a intensidade do que Jesus quis dizer e disse, para que você aplique realmente isso. Isso tenha um fator de aplicação na vida. Há exemplo das maiores dores da humanidade, que são as aflições. Todos passamos por aflições, sejam em menor grau ou maior grau. E de onde vêm as aflições? Até então, nenhuma religião havia explicado com tamanha clareza a origem dessas aflições. E conhecer essas aflições, que consolo nos traz? Aquilo que já foi dito, da responsabilidade que cada um carrega
dos seus atos. Então, se fizermos uma apuração de todas as dores que estamos passando hoje, se olharmos para trás, podemos nessa própria vida identificar vários aspectos em que tomamos decisões erradas ou simplesmente deixamos de tomar determinadas atitudes que no decorrer do tempo reverberou em situações negativas. A gente já consegue perceber isso. Entretanto, muitas dores também, mesmo voltando à condição de infância em nossa mente, na reflexão, não encontraremos causas para essas dores, para esses sofrimentos. Novamente, o Espiritismo, que nos trouxe a informação da reencarnação, nos traz também a informação de que, por termos inúmeras vidas, sucessivas vidas no plano encarnado, no plano material, nós adquirimos tanto conquistas quanto débitos. E muitas vezes as dores pelas quais passamos hoje pode ser reflexo de atitudes de vidas anteriores. Aí o Espiritismo então vai nos mostrar o quê? Que a partir desse conhecimento eu posso ou me revoltar contra Deus, ou aceitar que tudo isso que eu estou passando é algo justamente da minha responsabilidade pelos fatos que eu mesmo cometi. Esse consolo, essa informação, nos dá a certeza e segurança de que tudo isso vai passar, de que eu estou resgatando algo que vai me beneficiar. É diferente de eu estar passando por uma dor aleatória, sem uma justificativa, que me causa uma sensação de injustiça, de revolta, e que, pelo contrário, ao invés de facilitar o meu entendimento da dor e me angariar forças e armas para combater esse sofrimento, faz um efeito contrário e é como se fosse uma pimenta ali na ferida, como se fosse um limão ali na ferida, o sal, porque eu não tenho explicação para aquilo. E por que eu passo por isso? Meu vizinho, que é uma pessoa muito pior do que eu, está lá numa vida tranquila, numa vida boa, enquanto eu, que faço tudo de acordo à lei, sigo todos os conceitos evangélicos, estou passando por essas dores. Olha para você ver como é que a visão já vai mudando, como a gente começa no entendimento, a perceber a importância desse conhecimento. Mas eu volto a dizer, se você entende esse conhecimento e vivencia, as suas dores se acalmam. Mas se você tem um entendimento apenas de forma superficial, simplesmente vão ser palavras ao vento. Nada mudará. Você sabe, realmente deve ser para outra pessoa usar esse conhecimento. Para mim não serve. E você vai continuar nessa trilha de dor, de sofrimento, aumentado pela sua própria ignorância. No livro de André Luiz, o primeiro, O Nosso Lar, psicografia por Francisco Cândido Xavier, a gente vê quão bonita essas questões de superação e como as relações do mundo físico e espiritual se completam e como as relações familiares se constituem. Então a gente tem um caso lá da mãe de André Luiz. André Luiz foi aquele que chegou no mundo espiritual em situações difíceis, no umbral, considerado como suicida indireto. E depois de passar cerca de 8, 10 anos nessa zona umbralina, ele foi resgatado para a colônia Nosso Lar. E então, depois de algum tempo nessa colônia, que ele não tinha reencontrado nenhum familiar, ele reencontra sua mãe. A sua mãe já vinha de uma esfera superior à colônia de Nosso Lar. Eu não sei o que acontece, mas nas obras espíritas as mulheres são sempre mais evoluídas que os homens. Eu não sei por que isso acontece. Tem que refletir. A gente tem que refletir isso aí, porque sempre é a mãe que vem resgatar o filho, a mulher que vem resgatar o marido. A gente pode ver isso em várias obras, tanto de Emmanuel como as obras de André Luiz. Lembrei aqui agora, por exemplo, da obra de Há 2000 anos. Não, há 2000 anos, em que Lívia, que era a mulher do senador Públio, ela realmente entendeu a proposta do Cristo e foi ao encontro do Cristo.
Mesmo Cristo curando a sua filha, a filha dela com Públio, curado de uma doença naquela época incurável, o Cristo fez a cura, o senador romano procurou Jesus, Jesus disse, sua filha está curada não por ti, mas pela fé de sua esposa. Ele chegando, retornando à sua casa, viu sua filha curada, mesmo assim ele não deu crédito a Jesus. Mas Lívia já tinha aceitado. Na Renúncia, no livro Renúncia, o espírito de Alcíone, ela desce de esferas superiores, não mais precisaria reencarnar na Terra, porque o aprendizado na Terra já estava concluído, mas mesmo assim, ela se candidata a retornar para resgatar o amor da sua vida, um espírito de um homem, que muitas vezes, na verdade, o espírito não tem sexo, mas esse espírito vinha em sequências como homem e ela como mulher. E ele com muitas dificuldades de reabilitação, pediu a ela que voltasse com ele para que ela pudesse auxiliá-lo. E ela voltou nessa condição às custas de uma, como é que eu posso dizer, de uma opinião do seu mentor, perguntando da seguinte maneira: você tem certeza que você quer voltar para a Terra? Você sabe que a Terra tem um magnetismo pesado, o mal prevalece sobre o bem em muitas situações, e você pode sucumbir. E se de repente você pecar lá, fizer uma coisa errada lá, você vai ter que reparar o seu erro lá mesmo. Você não vai poder voltar aqui para essa colônia. Então, mesmo correndo todo esse risco, ela veio para poder ajudar na reparação daquele espírito a qual ela tinha muito amor. E voltando à mãe de André Luiz, ela, depois de muitas situações, a história foi desenrolando, ela decide retornar à Terra para resgatar o pai de André Luiz, que se encontrava ainda no umbral. O pai de André Luiz tinha morrido antes de André Luiz. André Luiz não tinha encontrado o pai, não sabia o porquê, porque o pai ainda se encontrava no umbral com duas amantes, dos amantes da terra, né, de anterior. Então, no caso, o pai de André Luiz tinha traído a mãe de André Luiz. Só que a mãe de André Luiz falou: vamos retornar, eu vou retornar com ele novamente e as duas amantes serão nossas filhas. Então a gente vê todo esse complexo movimento para que a reconciliação aconteça. E é o Espiritismo que veio trazer essas informações, que veio trazer para completar aquilo que Jesus havia dito, do amor ao próximo, amar aos inimigos. A gente percebe em reuniões mediúnicas uma avalanche de espíritos sofredores justamente porque não perdoaram. E eles carregam esse sofrimento e essas dores por longos tempos, longos períodos. Muitos dizem que só terão paz após concretizar sua vingança. Mas mesmo a vingança concretizada, a paz não chega. Porque na lei de amor, tudo que vai encontro à lei de Deus é sofrimento. Por que nós sofremos? Nós sofremos porque vamos de encontro à lei de Deus. Uma pessoa que perdoa, antes de tudo, ela tira aquele peso que carrega consigo. A pessoa que perdoa não mais tem aquele sentimento de discórdia dentro de si. Então ela carrega tranquilidade e suavidade. A pessoa que não perdoa sofre muito mais às vezes do que a pessoa que fez o mal a ela. Por exemplo, eu fiz o mal a fulano, fulano às vezes nem lembra do mal que ele fez, mas eu, como não perdoei, estou todo dia realimentando essa dor, essa mágoa. E o nosso corpo físico não foi preparado para a dor que eu falo, para a mágoa, para o sentimento negativo. Aí já é uma questão que eu não vou me aprofundar. A gente encontra muito isso em Joana de Ângeles, que tudo aquilo que temos de sentimento negativo irá somatizar em nosso corpo. Nosso corpo não suporta tais sentimentos negativos. Nós somos seres feitos para o amor, para o servir, para o bem. Então essas questões que os livros de subsidiários da obra espírita nos traz, nos revela então a importância daquilo que Jesus falava, do amar ao próximo, do fazer o bem, de buscarmos sermos sempre pessoas melhores. E sempre que a gente pensa nisso,
é quando a gente dá um olhar para o futuro. Quando você faz essa visão para o futuro é que você percebe que tudo isso aqui é ínfimo, tudo aqui todas essas questões picuinhas, essas besteiras dos quais damos um valor imenso, são coisas pequenas que só fazem atrasar a nossa caminhada. E a gente pode ir aos poucos e modificando esses pensamentos. A cada situação que vier a acontecer, refletir por que eu estou destinando tanta energia negativa nesse aspecto aqui. Por que isso está me incomodando tanto? É necessário, então, essa movimentação. E aí, diante de tantas informações que a espiritualidade traz, que o livro dos Espíritos nos traz, o Evangelho, toda a obra de Kardec nos traz, temos que ir refletindo o porquê que eu tenho esse tesouro em minhas mãos, eu tenho esse acesso a tantas informações e por que eu não me movimento para tal. Interessante que Kardec, no livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 3, o item 28, ele já fazia um entendimento dos espíritas que vinham surgindo. Então ele entendeu que naquele tempo já existiam os espíritas experimentadores. Eram aquelas pessoas que apenas se ligavam ao espiritismo pelas manifestações mediúnicas, aquilo que ele podia ver, nada mais. A gente poderia considerar hoje, por exemplo, que seriam aqueles espíritas, ou seríamos nós, que damos apenas valor ao passe magnético, ou apenas a um recado que vem do mundo espiritual. Nada mais. O espiritismo se resume a essa manifestação que vem dos médiuns do mundo espiritual. Ele também se referiu aos espíritas imperfeitos. Os espíritas imperfeitos eram aqueles que, além do conhecimento da questão mediúnica, dos efeitos físicos, dos efeitos causados pelos médiuns, ainda sabiam da questão filosófica do espiritismo. Eles conheciam a questão moral que vinha por trás. Entretanto, essas pessoas apenas conheciam. Elas não faziam nenhum esforço para seguir aquilo que elas sabiam. Então o avarento continuava avarento, a pessoa orgulhosa continuava orgulhosa e assim por diante. Não tinha um esforço para mudar. Simplesmente sabiam, mas não pegavam esse conhecimento e transformavam em atitudes. E aí tinha também nessa categoria, lembrando que as categorias que Kardec faz nos livros deles, essas categorias é porque Kardec era muito didático. E ele colocava em categorias para facilitar o entendimento. A gente sabe que toda categorização é relativa. Então, ele criou esse método dele, mas não é absoluta. Você não tem uma categorização absoluta. É isso assim, ponto final. Não é isso. Isso aqui é para a gente poder entender, ter um entendimento melhor de cada qual do seu quadrado, vamos dizer assim. Então, os espíritas, depois dos imperfeitos, tinha aqueles outros que praticavam aquilo que aprendiam. Então, não são espíritos, não são pessoas perfeitas. Até porque todos nós estamos na Terra porque somos imperfeitos. Mas reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más tendências. E esses eram os espíritas cristãos. Diferente de espíritas cristãos, é diferente de cristãos espíritas. Porque existe o cristão católico, existe o cristão protestante, existe o cristão mórmon, vários tipos de cristãos. E o cristão espírita é uma classificação. Os espíritas cristãos não se tornam então redundantes porque ele só quis enfatizar que existem aqueles espíritas que realmente seguem ao Evangelho de Jesus, dão continuidade àquilo que Jesus falou, tentam modificar-se para melhor, tentam agir no bem. Esses são os espíritos cristãos. E nessa categoria ainda, dessa categorização ainda, ele coloca os espíritas exaltados, que são aqueles que acreditam em tudo de forma cega, que caem em mistificações de espíritos e que mais prejudicam o espiritismo do que auxiliam. Por quê? Uma vez que eles não têm um senso crítico de analisar as coisas e simplesmente creem em tudo que veem, acreditam em tudo que acontece, eles acabam se tornando alvos de zombarias.
porque se eles estão acreditando em algo que realmente não existe ou em algo fantasioso, eles estão agindo contra os próprios preceitos que Kardec fez. Se ao estudar o Espiritismo, a ciência provar algo diferente do que o Espiritismo está dizendo, largue o Espiritismo e siga a ciência. Largue aquele ponto ali do Espiritismo e siga a ciência. Ele nunca, em momento algum, quis contradizer a ciência nos estudos do Espiritismo. Então, esse ponto dos espíritas exaltados. E aí vamos refletir em qual situação nos encontramos aqui. Nós somos aquele que só pensa no fenômeno, somos aqueles que conhecem a doutrina espírita, conhecem seus preceitos, conhecem a lição moral do Cristo, mas essa lição fica para lá, em outra oportunidade eu vou utilizá-la, por enquanto não me cabe, ou só aqueles que buscam modificar, fazer uma modificação perene e constante. Esse é o trabalho pelo qual o Espiritismo tem o seu papel. Não é de proselitismo. O Espiritismo não veio para convencer ninguém. O Espiritismo veio para conduzir aqueles que tiverem o seu entendimento para a mudança moral íntima. A gente pode até dizer que o Espiritismo é praticamente a vivência evangélica. A vivência espírita é a vivência evangélica que o Cristo nos passou. É esse o ponto que a gente deve colocar. Em que condição somos ou estamos espíritas? Eu digo estamos porque em outra circunstância, em outras vidas, quando reencarnarmos, podemos reencarnar em outras religiões, podemos não ter mais o acesso ao Espiritismo. Então a gente tem esse manancial de informações, de consolo, daquilo que nos traz essa ideia da fé raciocinada, porque eu não creio simplesmente por crer, eu sei por que eu estou crendo, existem os fatos por trás disso. Então essa diferença desse conhecimento é muito importante para que a gente dê um impulso em nossas vidas, no sentido de que a cada situação conflitante que surgir, a gente pare, sente, analise de maneira tranquila e suave e perceba quais são as soluções. Olha como é que é simples, mas às vezes a gente complica. Todo problema tem solução. Os que não têm solução já está solucionado porque não tem solução. Então é só seguir para frente e seguir caminhando, seguir em frente e buscar sempre o apoio da oração, que é outro ponto que o Espiritismo traz. Se a gente for falar aqui de Espiritismo, a gente pode ficar aqui muitas horas falando e não vai falar nem um décimo. Porque a oração ela nos vai trazer a força necessária para conduzirmos diante de uma situação problema. É como que um conselho em que a gente está perdido, não está conseguindo enxergar a ponta do nariz, e a partir do momento que fazemos a oração, aqueles espíritos de alta envergadura vêm a nos acolher, nos auxiliar, nos intuir. Ó, meu amigo, vai por esse caminho aqui, você está vendo, você está perdido, mas se você fizer ir por esse caminho, você tem uma solução mais rápida desse problema. Vai por aqui, tenha força, suporte que a jornada está perto de acabar. Porque no momento de sofrimento você acha que é infinito, que aquela duração de sofrimento vai ser eterna. E muitas vezes faltam poucos passos para você sair dela. E a gente lembra ainda que tem pessoas que passam problemas, não têm o suporte para vencer, para aguardar, para esperar, e aí comete suicídio, que é outras questões que o Espiritismo veio explicar, as consequências, fica para outra situação. E o Espiritismo nos apresenta a lei de amor, justiça e caridade que a gente encontra no Livro dos Espíritos. Toda a criação divina é baseada na lei de amor. Tudo está baseado na vontade de Deus em benefício da sua própria criação. E lembrando essa palavra vontade, na questão 909, que era para eu ter falado aqui para arrematar o raciocínio, na questão 909, poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? E a resposta é meio que eu não diria, é um tapa assim na cara, né? Porque ele fala o seguinte: sim, só que frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha só, para a gente poder modificar nossas vidas, não é preciso aquele esforço gigantesco, absurdo. Esforços pequenos. Vou dar um exemplo aqui.
Alguém fala mal de você. É um esforço gigante ficar quieto? Será que você não consegue travar a sua boca? Faz igual o André Luiz falou, fizeram com o André Luiz, coloca um copo de água, dá um gole de água na boca e segura a boca, segura a língua. Aí muita gente acha um esforço absurdo. Não é. Outra coisa, alguém fechou você no trânsito. É um esforço hercúleo você ficar quieto, ou você tem que buzinar, tem que xingar, botar a cabeça para fora e xingar. Então, assim, são vários aspectos. Eu estou dizendo aqui aspectos do cotidiano. Outros tantos aspectos existem em que a gente, fazendo pouco esforço, consegue evitar situações trágicas. Chico Xavier já falava, uma fagulhazinha, um erro, um segundo, pode ocasionar uma perda de uma encarnação. Você pode, por exemplo, no momento de revolta, dar um exemplo, você pode, no momento de revolta, fazer alguma ação ou atitude que repercuta pelo resto da sua vida. Então a gente tem que ter o freio, tem que segurar. Mas como é que a gente consegue conquistar isso? Estudando o Evangelho, buscando praticar pouco a pouco, porque ninguém aqui vai conseguir dar um passo maior do que as pernas. E a cada vez que a situação for se repetindo, você vai conseguir tomar novas posturas, novas atitudes. E o apoio da prece. A prece vai sempre nos dar essa tranquilidade de buscar resolver as questões da melhor maneira. Olha só o que mais que o Espiritismo nos traz. A gente vai lembrando aqui. Se eu faço prece, eu estou sintonizado com espíritos mais evoluídos, que vão me intuir e me colocar para uns caminhos melhores, me conduzir por caminhos melhores. Mas se eu estou em rebeldia, xingamentos, agindo de maneira torta o tempo todo, eu estou sintonizado com espíritos inferiores, obsessores, que mais facilmente me permitirá errar. Porque se eu estou andando, me conduzindo com pessoas, com espíritos atrasados, eu tenho mais suscetibilidade de errar. Se eu estou andando com espíritos mais avançados, através da minha mentalização, do meu esforço, da minha prece, das minhas atitudes positivas, eu vou ter menos chance de errar. Até nisso. Então, o Espiritismo vai abrindo aí a nossa visão. Então, voltando à lei de amor e caridade, é uma lei em que não anda, ela é uma lei só, amor, justiça e caridade. Não existe justiça sem amor, não existe amor sem justiça, não existe caridade sem justiça, não existe caridade sem amor. É uma única, como se fosse uma palavra composta. Lei de amor, justiça e caridade. E aí essa lei nos permite o quê? Entender que Deus nos quer crescer, nos quer que sejamos felizes. Lembrando que todos os sofrimentos fomos nós mesmos que plantamos, todas as dores somos nós mesmos que criamos. Nesse processo de entendimento da dor pelo qual passamos, se entendermos que é simplesmente uma passagem pelo qual vamos sair mais fortes, então vamos lá, mais uma analogia. Todo atleta, para conquistar um troféu, vai ter que ter o esforço. Se o atleta não tem a visão do futuro, eu quero chegar no pódio, se ele não tem essa visão, ele não vai competir, ele não vai se esforçar em ser o melhor jogador de futebol, ou ser o melhor saltador, corredor, etc. Porque o treinamento ali do atleta é muito difícil e dói, as fibras musculares doem. Ele tem que correr, tem que acordar cedo, tem que ter uma rotina de alimentação. Tudo isso é esforço. É como se fôssemos nós passando pelas dificuldades. Mas por que o atleta faz isso? E muitas vezes não reclama? Porque ele sabe do objetivo dele. E o nosso objetivo é qual? Alcançar a perfeição, alcançar a plenitude, sairmos daqui melhores do que chegamos. E a lei de amor é isso. Ela não pune ninguém. Deus não pune ninguém. Se nós erramos, cometemos erros, é fácil de não criar situações de autoculpa, porque todos nós somos suscetíveis ao erro. Entendendo isso, errou, procura acertar na próxima. Procura fazer o melhor. Não fique apegado a esse erro que foi cometido, porque se você ficar apegado ao erro que você cometeu, você não vai mais viver, vai ficar em função daquele erro, o sentimento de culpa vai alastrar por dentro de ti e você vai viver uma vida arrastada. Não, errou, peça perdão. Se a pessoa não perdoou, trabalhe com outras pessoas, faça os seus esforços para que um dia ela te perdoe. E vamos conquistando outras virtudes, vamos tendo outros caminhos a percorrer no sentido do bem.
vencendo essa questão dos erros que cometemos. Todos nós aqui erramos, não tem ninguém aqui que não errou. Coloque isso na mente. E uma última questão para falar hoje é que que o Evangelho nos traz de lição de conduta está na questão 886 do Livro dos Espíritos, que pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? O Espiritismo nos vem trazer que para a gente ter uma vida, que o Espiritismo vem resgatar o que Jesus falou, e para a gente ter uma vida plena, é necessário que a gente viva para servir, que a gente viva para fazer o bem, busque ser melhor com os outros, vença as duas chagas da humanidade, como foi dito aqui, egoísmo e orgulho. A gente vencendo essas dificuldades, esses vícios, esses defeitos, vamos levando a vida mais leve. E fazer o bem é um dos processos dessa caminhada. A cada bem que vamos plantando, lá na frente vamos colhendo. E qual seria esse verdadeiro sentido dessa palavra? Que seria benevolência para com todos, devemos fazer o bem sem distinção, indulgência para com as imperfeições alheias. A indulgência é você entender que o outro é tão falível quanto você. Como é que a gente no dia a dia costuma muito criticar os outros? Quando você levanta o dedo para criticar aquela pessoa, você está esquecendo que você também é suscetível de bastantes erros. Então, ser indulgente já tira um peso da sua vida muito grande. Por quê? Você vai permitir que o outro seja como ele é. Você não vai fazer cobranças para que ele modifique. Ele é aquele ali, deixe lá. Se for seu filho, for seu pai, for sua mãe, quem quer que seja, você pode tentar dialogar, tentar mostrar um caminho. Mas se a pessoa não quer modificar, quem será você para modificar alguém? Se fosse assim, Deus, com a sua infinito amor, bondade, mas infinito poder, ele modificaria as pessoas. Mas Deus deixa, se Deus permite que todos sejam como são, quem é você para querer que o outro seja diferente? Olha só, tá vendo? A lógica vai facilitando nosso entendimento. E isso aí vai facilitando a nossa convivência. E aí uma hora que eu fico irritado porque o outro é assim, eu começo a entender, não, ele é assim porque ele é assim. Eu não tenho que ser igual a ele. Eu vou ser de uma maneira mais pacata, mais sutil, mais tranquila. E assim segue a caminhada. E por último, o perdão das ofensas, que é o mais difícil de acontecer, mas que a gente tem que se esforçar pela vontade, a vontade que seria a mola propulsora do universo. Deus nos criou pela sua vontade. Então, a vontade que vai nos permitir perdoar. É difícil no começo, alguém que fez um mal muito grande, mas se no primeiro momento você já tentar não querer o mal daquela pessoa, você já está numa caminhada rumo ao perdão. E o perdão faz parte da libertação do próprio ser que perdoa. Quem não perdoa está ligado ao seu desafeto. E a gente sabe pelo Espiritismo que a reencarnação, a lei da reencarnação, vai unir ofendido e ofensor em algum momento. Entretanto, se você perdoa aqui agora, você já cortou o vínculo com aquela pessoa no sentido de resgate. Você perdoou, não tenho mais o vínculo com ela, vou seguir por outro caminho. Agora, enquanto você estiver tendo dificuldades em não perdoar, você vai criando vários vínculos que vai atrasando sua vida, sua marcha de progresso. Uma hora ou outra você vai ter que retornar para a reconciliação. Então vamos perdoar enquanto é tempo, enquanto temos contato com aquela pessoa que nos fez o mal. Então assim, que sejamos realmente, que tenhamos a vivência do Evangelho. É difícil de nos tornarmos pessoas melhores da noite para o dia, mas um pouquinho a cada dia, pela força da vontade, buscar fazer diferente o que foi feito ontem de errado, fazer aquilo que Santo Agostinho nos disse para refletirmos dos nossos erros do dia e buscarmos fazer diferente, são todos mecanismos que a gente pode utilizar para fazer diferente. Por final, vou deixar aqui uma lição de casa do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E aqui nessa passagem ele diz o seguinte: mantendo a serenidade. Consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra,
como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Então temos como ter atitudes para mantermos serenos, assim como se fossem as vacinas do mundo. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina, que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Se temos a vivência evangélica, vamos percebendo até que ponto a gente pode atuar ou não, momento de se calar ou não, de intrometer-se em uma situação ou não. Então, vamos evitar de colocarmos pedras em nossos próprios caminhos. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, quem nunca ouviu o fuxico, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Lembra lá das peneiras, a gente tem que evitar passar a informação para frente que não tem utilidade nenhuma. Se não tem utilidade, ela não vai servir para nada, para que passar essa informação para frente? Diante de um amigo que se queixa deixa daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido. Menina, tem uma coisa para te contar. Evite isso aí, pelo amor de Deus. Porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatizes os próprios problemas para não difundir impressões exageradas de temas negativos capazes de prejudicar a muita gente. Tem gente que vive problema, conta os problemas para todo mundo, minha vida é um problema. Vamos evitar falar desses problemas, porque uma vez que você retroalimenta essa situação, você vai criando dificuldades no seu próprio caminho. Não abstém-se de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Quem aí não conhece pessoas que são jornalistas do caos, que adoram falar um problema que aconteceu, uma situação dificultosa? Todos nós conhecemos, se não formos nós mesmos, né? Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Lembrando que, se alguém fala mal de você, você não vai se tornar nem pior pelo mal que a pessoa te fala, nem melhor pelo bem que ela te fala. Então, se eu falar um dia eu falei isso na evangelização, eu falei assim, se alguém te falar que você é bonito e você não for, não vai fazer diferença nenhuma. Ah, não, mas eu sou o mais lindo do Brasil. Aí eu falei, né, você está considerando, então pronto. Mas assim, se eu falar para a pessoa, você é feio, você é bonito, que diferença vai fazer isso na sua vida? Você não vai mudar pela opinião do outro. Não faz diferença. A gente quando a gente se afeta por boatos, é uma questão de orgulho ferido. Lembrem-se disso. E se tiveres algum pressentimento ou algum sonho vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo e não para que lhe favoreças a expansão. Recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Somos responsáveis se fizermos tais atitudes que prejudicam os outros. Vamos fazer o contrário, vamos fazer sempre atitudes que beneficiam os outros. Muito obrigado, que a paz do Mestre esteja com todos.